2 Reis, capítulo 4, verso número 1, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, ou gritou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu me perguntou: que tinha eu de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E esses chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode se sentar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra, Senhor. Deus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz. Palavra essa, meu Deus, que é poderosa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, nós vemos aqui um texto onde a Bíblia nos mostra uma mulher que ela contraiu para si 3 problemas. 3 problemas. O primeiro problema que essa mulher contraiu é que ela ficou viúva. Ela ficou viúva. E naquela época, hoje, graças a Deus, nós temos, as mulheres hoje têm essa liberdade para estar trabalhando, para estar também ajudando, na sua casa, ajudando, enfim, nas despesas e por aí vai. Mas antigamente não, antigamente era mais restrito. E a Bíblia vai nos mostrando que melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Melhor serem 2 do que 1, porque assim aumenta o ganho, ou seja, os 2 trabalhando fica mais fácil para, enfim, conquistar algumas coisas, e suprir algumas necessidades. E aqui, nesse tempo, quem sustentava literalmente a casa era o homem. Então o primeiro problema está aí: essa mulher ficou viúva, ou seja, quem sustentaria a casa? Só que é uma base na lei que a igreja, um dos deveres era cuidar das viúvas e dos órfãos. E a Bíblia diz então que esta mulher usufruiu dessa lei. E a Bíblia diz então que o segundo problema veio. Imagino eu, ela estava, enfim, vivendo aquilo que até então ela tinha. Só que de repente o dinheiro foi acabando, porque não tinha quem enviasse dinheiro, ou seja, o marido tinha morrido. E a Bíblia diz então que essa mulher então ela começou a entrar em dívidas, ou seja, ela ficou endividada, já não tinha mais como pagar as contas.
E aí então entra o segundo problema, e já o segundo já puxou mais um. Porque se os cobradores vieram na casa dela, veio o cobrador e disse: olha, eu vim cobrar a dívida. Ou seja, é constrangedor, né? Alguém bater na sua porta: olha, vim cobrar o que você me deve. Nessa época era assim, não tinha correio, não tinha, né, carta, não tinha isso de um sistema né, não tinha. Hoje a gente recebe conta até pela internet, né, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Ou seja, mas nessa época era uma época escassa, não tinha tecnologia que nós temos hoje. Era na porta mesmo. E a Bíblia diz que um dia o credor bate e ela não tinha como pagar naquela hora. E a Bíblia diz que o credor vira para ela declara: o credor veio para levar os meus 2 filhos como escravos. Então o credor, imaginando a conversa com ela: então eu vou te dar um prazo. O texto não diz, mas eu posso afirmar que houve essa conversa, porque a Bíblia diz que deu tempo dela ir lá na casa, né, no templo, na igreja, né, onde estava o profeta, no templo, na época, e dela chegar em casa e com seus filhos se realizar aquilo que aconteceu, que foi o grande milagre que aconteceu na vida dessa mulher. De um dia para o outro, ela virou empresária. Da miséria, ela virou empresária. Ela passou a vender azeite e ela pagou a dívida. Nós vemos o último versículo: ela vendeu o azeite, ela pagou a dívida dela, e o profeta disse: agora você vai vender o resto. Ou seja, a Bíblia diz então que aconteceu um grande milagre. Só que no meio dessa conversa, o credor diz: olha, eu vou te dar um tempo, eu vou voltar aqui. Um exemplo, vou voltar aqui mês que vem. E se eu voltar aqui e não tiver dinheiro para pagar, eu vou levar como moeda de troca, como quitação da dívida, eu vou levar os seus 2 filhos como escravos. Para eles era um, porque os 2 meninos, né, poderiam ir crescendo ali, né, trabalhando, ou seja, o resto da vida deles. Só que aquela mulher, ou seja, já acarretaria mais um problema. Eu disse 3, mas na verdade devia ser 4. Primeiro, o marido morreu. Segundo, ficou endividada. Terceiro, os 2 filhos eles levaram como escravo. E quarto, ela nunca teve o prazer de ver o crescimento da sua família. Os filhos iam estar ali, não ia ver neto, não ia nem saber se os filhos iam algum dia dar a ela netos, porque seriam escravos. Ela não teria esse prazer. A Bíblia diz então que, mediante esse quadro, ela vai no lugar certo, ela vai no templo, ela vai buscar o homem de Deus, ela vai buscar a direção de Deus para a sua vida. Então é por isso que hoje as igrejas, né, a igreja, o papel dela é ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Só que muitos, infelizmente, na hora da aflição, na hora do problema, o que eles vão fazer? Aí eu vou ali tomar um para ver se eu esfrio a cabeça. Eu vou, enfim, muitos partem para a prostituição, outros vão roubar, ou seja, buscam todos os refúgios, menos a solução certa, que é a presença de Deus. Mas essa mulher não. Essa mulher já tinha conhecimento de Deus, porque o marido dela era um dos trabalhadores da casa de Deus. A Bíblia diz então que ela toma a decisão certa. Ela vai até o homem de Deus. Ou seja, ela buscou um conselho espiritual, ela buscou o pastor da casa dela. Hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que dão mais crédito ao pastor da televisão, que nunca viu ele, nunca conhece, mas não dá crédito ao seu pastor que Deus colocou para cuidar da sua vida. Tem pessoas que
até deixam ou até fazem uma dupla, personalidade. Deixam de, muitas vezes, ajudar um projeto na sua casa e às vezes ajudam a igreja lá do pastor que, é igual para você, nunca viu, só viu pela televisão, nem sabe que a pessoa existe. Aí no dia que a pessoa tiver numa situação adversa, estiver passando uma situação, quem ela vai recorrer? O homem da televisão? Ela vai até o pastor, que ela, entre aspas, acha que é o pastor dela, mas não existe. Deve ter 2 pastores. Não existe. Eu tenho um pastor. Não, é um só. Ou seja, é como a pessoa estivesse, sustentando 2 famílias. Imagina virar para o esposo: olha, eu vou cuidar de você e tudo, mas eu vou cuidar daquela família do lado também. Você também um mantenedor daquela família do lado. Ou seja, eu vou ter outra família. Ou seja, muitas vezes eu vou tirar da boca da minha para sustentar outra. Mas aquela mulher não, ela entendeu: opa, nós temos um pastor. Ela disse que ela foi até o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que ela chegou lá gritando. Chegou gritando. O texto, ela chegou clamando. E clamar quer dizer gritar mesmo. Ela não chegou lá na frente. Ela chegou gritando. Disse: olha, meu servo, meu marido, teu servo, morreu. Imagina o pastor Eliseu olhando para ela. Morreu. Eu sei que ele morreu. Pois é. E agora vem os credores para levar os meus 2 filhos como escravos. O profeta olha para ela e diz: mulher, o que eu posso fazer por você? Só que ela fala algo interessante aqui. Olha o que ela diz: meu servo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Aqui está o segredo: temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e todos aqueles que buscam adquirir conhecimento. Então ela via a atitude do marido dela, ela via, enfim, o empenho dele para com as coisas de Deus, via o temor que ele tinha ao Senhor. Então a importância, um dos fatores que fez essa mulher ir até o homem de Deus, foi a conduta do marido dela. Será que a nossa conduta leva os nossos familiares a buscar o Deus que nós servimos? A crer no Deus que nós cremos? A Bíblia diz que ela falou: olha, meu marido, teu servo temia o Senhor. Tu sabes. Agora vem os 2 credores, vai lá. Ele disse: tem eu por ti. A Bíblia diz então que ele olha para ela, agora já direcionado por Deus, ele vira para ela: mulher, me diz o que você tem em casa. Então a mulher olha para ele e diz: olha, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ou seja, para ela, na visão dela, aquela botija de azeite era como se fosse ter nada. Porque ela diz: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Muitas vezes a gente despreza algo pequeno, achando que dali nada pode acontecer. E muito pelo contrário. O próprio Deus diz: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te ajudarei. Glória a Deus, aleluia, Deus Santo. Obrigada, meu Deus, obrigada. Então é o pouco que nós temos, é o suficiente para Deus fazer um grande milagre.
Às vezes um glória a Deus que você dá é o suficiente para Deus abrir portas fechadas. Uma pequena oração não precisa nem de 5 segundos ali, mas que saia do seu coração, essa pequena oração com sinceridade e fé, é o que Deus precisa para fazer um grande milagre. Só que a gente despreza as pequenas coisas. Eu não sei orar igual o pastor. Você não sabe orar igual o pastor. Você tem que falar com o pastor dos pastores, aquele que tem o poder de fazer um milagre acontecer na sua vida. Glória a Deus. É a sinceridade que sai do seu coração. O próprio Jesus diz: olha, esse povo é um povo obstinado. É um povo que me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eu posso falar milhares e milhares de palavras bonitas, bem recitadas, mas se não sair do meu coração, de nada vale. Enquanto uma pessoa pode chegar e em 1 minuto fazer uma oração de Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que eu não posso fazer. Se sair do seu coração, lá no céu Deus está ouvindo a sua oração. Glória a Deus. Porque saiu do coração, saiu com fé. Obrigada, meu Deus. É o que sai do coração, não é o que sai dos lábios. Tem uma música que nós louvamos que diz assim: Deus não ouve música, mas Ele ouve a voz do coração. Porque cantar, até papagaio canta se você ensinar uma música. Agora sair do coração já é algo de dependência. O que sai do nosso coração mostra a dependência que nós temos de Deus. Mas para aquela mulher, não tem nada. Eu tenho apenas uma pequena botija de azeite. Aconteceu um grande milagre na vida dessa mulher. E eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes Deus quer fazer algo grande na uma pessoa. Só que a pessoa, ela não está nem com um pouquinho, ela está vazia. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Então ainda tinha presença. Então, enquanto tem presença, tem jeito de Deus trabalhar. Enquanto tem alguém orando, tem jeito de Deus trabalhar. Enquanto tem alguém crendo, tem jeito de Deus fazer a obra. Glória a Deus, aleluia, Deus Santo. Tem jeito. Aos olhos dela era pouca coisa, mas Deus não precisa de muito. Ele precisa de fé no povo para fazer o muito acontecer. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que ele olha para ela, mulher, então você vai fazer o seguinte: você vai visitar toda a sua vizinhança e vai pedir vasilha emprestada. Foi só isso que ele falou para ela. Ele não falou para ela: vai lá e fala o que está acontecendo, se alguém te perguntar. Não, vai lá e só pega as vasilhas emprestadas e pronto. Foi aquilo que aquela mulher que, o próprio profeta Eliseu ressuscitou o filho dela. Ele falou: olha, quando ela estava indo até o profeta, ela vira para o seu moço: olha, quando alguém te parar e perguntar alguma coisa, diga: vai tudo bem. Pronto. Não precisa falar que o menino morreu, que agora eu estou indo atrás do profeta. Não. Diga: vai tudo bem. Pronto. Então foi isso que o profeta Eliseu disse para ela: vai, pede vasilha emprestada a todos os seus vizinhos. Eu gosto sempre de pisar nesse ponto aqui. Ele fala todos por quê? Por que ele não fala: vai naqueles vizinhos que você tem mais contato, vai naqueles que são mais chegados, vai naqueles que você, às vezes até entram na sua casa, comem na sua mesa. Ou comiam, porque ela estava numa situação deplorável. Mas ele falou: vai a
todos os seus vizinhos. A todos os seus vizinhos. Para quê? Para quebrar alguns paradigmas. Aí eu sou crente, então eu não posso cumprimentar aquela pessoa ali porque ele não é da mesma religião que eu, então eu não posso cumprimentar ela. É isso que a gente estava estudando aqui no domingo. Não, fulano agora não está mais no meu grupo religioso, então, né, até se for familiar, então vamos excluir. Ou seja, onde está Deus nisso? Não está. Então eles vai, pede vazar a todos os seus vizinhos. Até aqueles que você nunca conversou com eles. Até aqueles que eu acho que é mentira, até esses que acham que é mentira. Até aqueles que acham que eu sou mentira, até aqueles que acham que você é mentira. Vai lá. A mulher, então, ela obedeceu a palavra do profeta. Não sei se ela tinha alguma, né? Não sei. Eu só sei que barreiras foram quebradas. Ela foi, obedeceu a palavra. Chegou lá, bateu na porta do vasilhas. E eles liberaram para ela o vasilho emprestaram. Ou seja, se todos emprestaram, isso é sinal que ela tinha, né, uma boa convivência com a vizinhança. Ela não era uma crente mentira, que achava que agora só porque ela estava caminhando, né, que a família dela estava caminhando com o Senhor, que ela não podia ter contato com as outras pessoas. Então ela pega as vasilhas, só que o profeta falou: olha, vai pegar as vasilhas, entra na sua casa, fecha a porta. Fecha a porta. Entre você e os seus 2 filhos. Ou seja, inclua a sua família no projeto de Deus. Inclua a sua família no projeto de Deus. A Bíblia diz: Noé constrói a arca. Noé vai lá, construiu a arca, mas ele chamou sua mulher, suas filhas, seus genros, todo mundo foi construir. E na hora, ele e a sua família entrou para dentro da arca. Foram os únicos que foram salvos. Porque ele conseguiu incluiu a família dele no projeto de Deus. Então inclua a sua família nos seus projetos. Coloque a sua família nos seus projetos de oração. Então a Bíblia diz então que ele só entra, fecha a porta entre você e os seus filhos. Ou seja, o que Deus vai fazer na minha e na sua vida, a nossa família vai ser alcançada. Vou repetir de novo: o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, Ele também quer alcançar a nossa família. Quem crê, aplaude e glorifica esse Deus poderoso. Mas Ele diz: então fecha a porta. Ou seja, quando a gente fala no Brasil fechar a porta, no Brasil nós temos que fechar a porta. Mensagem. No Brasil nós vamos fechar a porta, nós temos que fechar a porta da nossa boca. Aqui toda essa mulher foi lá, só pediu os vasos emprestados e foi embora. Não falou o que está acontecendo. Então, ou seja, porque tem coisas que nós abrimos a nossa boca, tem coisas que nós falamos com alguém, nem todo mundo vai ter a mesma fé que você. Nem todo mundo vai crer como você crê. Nem todo mundo vai acreditar como você acredita. Então a gente não pode te contar, não, mas fulano é daí. Não quero saber se fulano é igreja. Se não tiver, é melhor, não vai acreditar. Quem queria matar José, juntamente com o sonho dele, não eram os irmãos, era da casa, a própria casa dele. Então às vezes tem coisas que não precisam de falar nada.
deixa Deus fazer, aí todo mundo vai ver. Agora tem pessoas, né, que você pode sim, que foi o caso aqui, entre você e os seus filhos. Tem pessoas que vão estar com você ali, que você pode, o profeta deixou, né, incluir os filhos aí, você pode contar, mas fecha a porta entre você e eles. Eles falam aqui de coisas pessoais, coisas particulares, que só cabe a você e aquelas pessoas que verdadeiramente creem como você crê. Amém? Amém. Por isso que às vezes é bom ir um monte de época, só que tem um monte de você ir para o cantinho, só o celular e ó, ficar lá, apresentando seu projeto, ou você é uma pessoa que já está acostumada a orar com você, tem gente que leva com a galera, você é tão perigo. Aí chega lá, infelizmente, né, tem uns emocionados da fé, aí chega lá e começa a profetizar coisas que não tem nada, que Deus não está falando nada, e a pessoa muitas vezes, por não ter conhecimento, ela acaba acreditando que aquilo aí é Deus que está falando, mas depois não é Deus falando nada, Deus tem emoção. A gente tem que tomar muito cuidado, né, até para a gente às vezes, né, for apresentar alguns propósitos para Deus, perde algumas pessoas, é que eu disse, fechar a porta. A Bíblia diz então que ela pega as vasilhas e começa a encher uma vasilha. De repente, ela diz, meu filho, traz outra vasilha. Encheu a outra. Encheu a outra. O milagre começou a acontecer dentro da casa dela. Entendendo uma coisa, tem milagres que Deus quer fazer dentro da nossa casa. Glória a Deus. Não, meu fulano tem que vir aqui para a igreja, meu Deus, não. Deus quer te usar você para fazer um milagre dentro da sua casa. Às vezes a gente acha que Deus só vai trabalhar na vida da pessoa se ela estiver aqui, né? Não, o milagre pode começar lá na sua casa, para trazer isso para cá. Deus só precisa que nós estejamos dispostos a ser usados por Ele. Então, você começou a deitar o azeite, meu filho traz outra vasilha, e deitava o azeite, a vasilha enchia, ele disse, olha, que estiver cheio, coloca a parte. Foi colocando. De repente, imaginou a sala tomada de vasilha, cheia de azeite, porque naquela época azeite era igual ouro. Azeite era igual ouro. Azeite não é, enfim, era algo assim que é como hoje, uma espécie de uma moeda de troca para fazer compra, como se fosse dinheiro mesmo para comprar as coisas. Era o azeite. Tanto que o azeite é tão, né, precioso que quando Jacó sai, fugir da sua casa, a Bíblia diz que quando ele chega num lugar, ele tinha só um pouquinho de azeite. Sabe o que ele fez? Ele deitou aquele azeite numa pedra e ungiu aquela pedra e falou, Senhor, eu estou fazendo um voto aqui com o Senhor, que se o Senhor, nessa caminhada, o Senhor me guardar em proteção, o Senhor me der comida para comer, roupa para vestir, e voltar para casa dos meus pais em paz e segurança, de tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Mas ele fez como com o voto, ele deitou azeite, aquilo que era precioso, era o único sustento que ele tinha para a sua jornada, ele deitou ali naquela pedra como um voto diante do Senhor. Então o azeite era precioso. Nessa época aqui, dessa mulher, era como eu disse, era como se fosse dinheiro para comprar as coisas, o azeite. E a Bíblia diz então que aquela mulher, ela vê o milagre acontecer. De repente, a Bíblia diz que meu filho traz mais uma vasilha. A Bíblia diz que o menino vai para a mãe. Acabou a vasilha. A Bíblia diz que na mesma hora o azeite parou. Ou seja, Deus faz tudo na medida certa. Aleluia, Deus. Deus faz tudo na medida certa, do jeito certo, no momento certo, na hora certa. É só acreditar.
A Bíblia diz não, que aquela mulher, olha o que aconteceu. Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Onde ela foi? Ela voltou lá onde ela foi levar o problema. Ela foi lá levar a notícia de Deus. Ela foi levar a notícia do que Deus fez na vida dela. Tem pessoas que só levam problema e nunca levam a notícia do que Deus fez. Isso chama-se o quê? Ingratidão. Jesus disse, olha, eu curei 10 leprosos. Mas cadê? Só voltou um para agradecer. Só voltou um para dar testemunho de gratidão àquilo que Deus havia feito na vida. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela volta, imagino eu, ela chega com os olhos cheios de lágrimas, mas de alegria. De alegria. E ela fez saber ao homem de Deus e disse, a Bíblia diz que o homem de Deus disse para ela, olha, vai, vende o azeite, paga a sua dívida e vive do resto. Essa foi a última palavra de Pedro. E vive do resto. Paga a sua dívida e vive do resto. Ou seja, ela quitou tudo que ela tinha que quitar, porque ela acreditou. Ela quitou tudo que ela tinha que quitar, porque ela acreditou. Vou repetir de novo. Ela quitou tudo que ela tinha que quitar, porque ela acreditou no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz então que a senhora agora vai, paga a sua dívida e vivei do que restar. Aleluia, Deus Santo. Ele não disse para, olha, você vai, vende, paga a sua dívida e o que sobrar você vive o quanto deve você viver. Não, ele disse, vai viver do resto. Ou seja, o que Deus vai fazer na sua vida, Deus está falando com ela, Deus vai fazer na sua vida, vai sustentar você durante toda a sua vida. O resto de Deus é o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Amém, Jesus. Aleluia, Deus Santo. Aleluia. O resto de Deus é transbordante. Aleluia, meu Deus Santo. Poderoso. Então que essa mulher foi testemunhou milagre. Aleluia. Testemunhou milagre. Então que nós possamos ser essas pessoas que vão testemunhar os milagres. Amém, Jesus. Eu creio, Senhor. Que vão testemunhar. Amém. Se Deus encontrar na minha e na sua vida pessoas que estão dispostas a ser testemunho, porque é isso que Ele chamou, para ser testemunho. A fonte ela não vai parar de jorrar. O milagre de Deus vai ser contínuo na minha e na sua vida. Amém.